Então, para os que não sabem o meu nome completo, eu me chamo José Albérico Bezerra de Almeida. E por isso sou devoto de São José, que tem uma história interessante. Minha mãe escolheu o nome de Albérico e quando fui para o batizado, com um dia de nascido, na hora que o padre perguntou o nome, meu pai, meus padrinhos disseram Albérico. Ele disse, isso não é nome de santo não, José. Então fiquei com o nome de José Albérico Bezerra de Almeida. E nasci há 75 anos, aqui estou com a graça de Deus, e de uma família pobre, mas decente, lá do interior, do agreste de Pernambuco, no município de Alagoinha, num distritozinho chamado Perpétuo Socorro, em homenagem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma vilazinha. E lá, todo início da minha vida, minha escola, o início do primário, e foi aí que eu fui despertando, né? Claro, com o exemplo que eu via em casa, a religiosidade do povo daquela vila, me despertou para as coisas da igreja. Então, aos 7 anos, antes de fazer a primeira comunhão, eu já era coroinha, já estava na igreja. E um marco realmente que foi decisivo na minha vida foi numa das festas da padroeira de Nossa Senhora Perpétua Socorro. Os seminaristas do Seminário São José de Pesqueira foram para a festa. E eu achei a coisa mais bonita do mundo, aqueles jovenzinhos, todos de batina, todos sendo encaminhados para a vida sacerdotal. E foi aí que disse, eu quero ir para o seminário também. E no ano seguinte, eu fui para o seminário de Pesqueira. Então a minha vocação nasce muito genuinamente a partir da formação que eu tive, religiosa, também da cultura daquele povo, daquela comunidade. Foi aí que começou a minha vontade de ser padre, não é? Então, meus pais nunca pensaram isso, nem nunca me influenciaram, mas, claro, sobretudo minha mãe teve muito gosto quando eu decidi. Minha mãe chamava-se, ou chama-se, né? Margarida, meu pai Onésio. Então eu sou o terceiro filho deste casal. Os 2 primeiros, Cláudio e Maria da Conceição, morreram antes dos 7 meses. Era tão comum, infelizmente, a mortalidade infantil, né? Eu sou o terceiro filho. E depois de 4 e 5 anos, nasce o 4º e último filho. Somos 2. Cláudio também, meu pai teimosamente colocou Cláudio no 4º filho e minha mãe até alertando, não coloque não que pode morrer, porque tem o nome do outro que morreu. Mas somos 2, eu e Cláudio, né? Ele é casado, tem 3 filhos, quer dizer, eu tenho 3 sobrinhos e um deles já é avô. Então somos 2, 3 sobrinhos. Meu pai e minha mãe já estão no céu. Meu pai morreu muito jovem, aos 46 anos, né? E minha mãe, que conviveu comigo até os 87 anos de sua vida, né, faleceu em 97. Então esse é um pouco de onde eu vim e como ingresso, né, na vontade e na formação para ser padre. Então fui, aos 11 anos, para o seminário de Pesqueira, o seminário São José. E lá eu terminei o antigo primário, quer dizer, o Fundamental 1, e comecei o Fundamental 2, que se chamava o ginásio. E passei só 3 anos no seminário. Saí achando que não era isso que eu queria, e fui trabalhar, fui estudar. Não voltei para a minha terra, porque lá não existia o ginásio o fundamental. Então eu fui morar com um padrinho meu padrinho de crisma, um homem de Deus, que está no céu também.
e fiquei em Arco Verde com ele, morando e trabalhando numa farmácia. Foi o meu primeiro trabalho. Foi uma farmácia, aprendendo a aplicar injeção, a despachar no balcão da farmácia e estudando. Depois, meu pai, minha mãe e meu irmão vêm morar em Pesqueira, aí eu posso voltar para casa, porque Pesqueira, cidade grande, semelhante a Arco Verde, onde eu estava, fui estudar. Lá terminei o fundamental, hoje eu fico trocando tudo, né? Terminei o ginásio e depois, para o ensino médio, que é chamado de segundo grau, eu vim para Recife. Como todo bom menino do interior, vim para a capital, para estudar, para trabalhar. Então eu vim para cá e aqui, meu primeiro emprego aqui também foi numa farmácia. Era a única coisa que eu sabia fazer. A famosa farmácia Jaime da Fonte, onde hoje tem aquele grande hospital. Ali trabalhei em outras farmácias também. E quando terminei, né, o segundo grau, o ensino médio, aí lá vem a hora da decisão. O que é que eu vou fazer da minha vida? Então aqui me marcou profundamente a figura do arcebispo da época, Dom Helder Câmara, né? Nós estamos aqui já nos anos 70, iniciando a década de 70. Então eu fui decidido, digo, não, o que eu quero mesmo é ser padre. Mas não podia ir para o seminário, porque eu era arrimo de família. Só eu trabalhava, meu irmão ainda pequeno, estava começando, mas a arquidiocese me deu o direito de ser seminarista e não morar no seminário, né? Nós tínhamos uma equipe que nós chamávamos a equipe da diáspora, de colegas meus que queriam ser padres, mas que estavam também nessa situação. Participávamos de todos os momentos de formação, mas morávamos em casa. Então, trabalhando na farmácia, mas logo depois comecei a ensinar. Arranjei um trabalho num colégio do estado e comecei a minha vida de magistério, fiz cursos, fiz o curso de letras e continuei estudando, né? E estudando filosofia, fazia os dois cursos, né? Trabalhando já no colégio, deixei a farmácia, fiz o curso de filosofia. Quando terminei o curso de filosofia, aí a minha cabeça virou novamente, então não é isso que eu quero não, espera eu vou sair desse negócio. Então saí com o curso de filosofia, fui estudar, terminar o curso de letras, fiz também pedagogia, comecei psicologia e fiquei quase 8 anos fora dessa história. Claro, católico, frequentando igreja, ouvindo muito Dom Helder. E só 8 anos depois é que eu volto. Disse, não, o que eu quero mesmo é ser padre. E esse estalo eu tive em Fátima, lá na Capelinha das Aparições. Eu estava com um grupo aqui do Colégio Santa Maria, onde eu ensinava, visitando Fátima, e lá, na Capelinha das Aparições, foi onde eu senti, não, a minha vocação, o meu chamado, o que vai realmente me trazer a felicidade é ser padre. Aí cheguei aqui e fui conversar com o pessoal responsável e volto a estudar, já tinha terminado a filosofia, começo o curso de teologia aqui no Instituto de Teologia do Recife. Fiz os 2 primeiros anos aqui e o último ano de teologia, a arquidiocese me envia para São Paulo. Então, lá em São Paulo, eu estudei o final da teologia na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, que era à época a única do Brasil reconhecida pela Santa Sé. Então, foi uma graça de Deus também a experiência que eu fiz em São Paulo, enviado por Dom Helder, que me enviava para Dom Paulo Evaristo, o cardeal de São Paulo, na época, que tinha um grande trabalho na grande São Paulo, cardeal Paulo Evaristo Arnes. Durante o período do estudo da teologia, né, eu já
ensinando em alguns colégios, colégios públicos, colégios particulares, eu precisava ter também uma experiência pastoral. E um amigo meu, que tinha sido meu colega na minha primeira fase de estudos, Padre Caetano, ele estava, na época, assumindo a paróquia Nossa Senhora da Ajuda, em Peixinhos, em Olinda. Eu morando aqui, em Boa Viagem, com minha mãe, meu irmão já havia casado, estava na casa dele, e o Padre Caetano me convida para assumir um trabalho pastoral em uma comunidade que estava nascendo, uma comunidade da paróquia Nossa Senhora da Ajuda. E eu aceitei o desafio. Arrumei minhas malas, minha mãe não tinha nada a ver com a história, arrumei as malas dela também e fomos morar em Jardim Brasil 2. Era um bairro que estava nascendo ali, pertencente à paróquia Nossa Senhora da Ajuda. Então, numa comunidade que também estava nascendo, que se começou a chamar Comunidade São Francisco de Assis. Então, foi nessa comunidade São Francisco de Assis, onde eu comecei realmente a aprender a ser pastor, a fazer pastoral e a ser padre também. Eu comecei ali, não era ordenado ainda, nem diácono, nem padre, mas ali eu comecei. Comecei todo um trabalho comunitário realmente. Isso foi tão enriquecedor para mim, que isto eu levei para toda a minha vida de padre. Até hoje, eu tenho marcado na minha cabeça, no meu coração, tudo aquilo que eu vivenciei com aquela comunidade nascente, que era fazer com que o reino de Deus pudesse ir acontecendo no meio de nós. Foi isso que eu sempre estudei, que eu sempre pensei, né? Ser pastor, fazer pastoral, é trabalhar com o povo, não é trabalhar para o povo, porque isso é até fácil. Nós temos que mudar essa preposição. Não é trabalhar para, mas é trabalhar com. O que cansa muitas vezes, o que traz muita fadiga, mas ao mesmo tempo traz muito consolo, muito conforto, muita alegria. Então foi esse trabalho que eu levei ao longo desses 40 anos. Foi esse trabalho que me levou para o diaconato, no dia 4 de fevereiro de 1984, lá na igreja do Bom Jesus do Arraial, juntamente com outro colega meu, Félix, fomos ordenados diáconos por Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife naquela época. E este diaconato, a partir desse trabalho pastoral, eu vivi lá em Escada, o que falarei em seguida. Para chegar, depois do diaconato, à ordenação presbiteral, como falarei também, na sede de Olinda, no dia 4 de agosto de 1984. Uma data que foi escolhida por mim, junto a Dom José Lamartine, 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, de que eu sempre fui muito devoto, e é o dia do padre. Então, no dia da minha ordenação, eu não celebro sozinho, eu celebro com todos os meus irmãos padres, porque não é só dia meu, mas é dia do padre. Então foi assim a minha vida. E no dia 4 de agosto de 1984, na sede de Olinda, fui ordenado padre. Aí fui para a Espanha, fui viajar, né? Me deu vontade de ficar por lá um tempo fazendo um curso.